pegar ideias dali, mas ele vai inovar, até porque hoje ele tem outras peças à disposição para fazer esse time jogar de mais maneiras, né? Então, acho que manter o esquema tático e a memória tática é necessário quando você não tem nada novo para colocar. Ele parece que tem. Aí a gente tem 2 pontos, Facincani. A gente tem os 3 avançados, que ele cogita ali colocar o Pedro com o Bruno e o Gabi jogando juntos. É uma coisa que vai agradar a torcida pela questão ofensiva, mas tem os 3 zagueiros, que não necessariamente precisa ser um zagueiro, essa terceira peça. Será que aí entra o que o Sormani está falando? Vai haver paciência, tanto da torcida como da imprensa, para entender que, assim, pode ser um esquema diferente do que a gente se habituou no Brasil? Memória tática é uma palavra, uma frase que ela pode ser interpretada de várias formas. Para mim, memória tática é muito mais você saber o que o seu companheiro pensa do que de fato, a gente sempre se acostumou a jogar nesse esquema e vai ser assim. Sim. Não, né? Saber mais ou menos uma movimentação do Gabigol, ele gosta da bola um pouquinho mais à frente, ele gosta de uma bola um pouco mais para trás, exato. É isso, é um entrosamento, né? Agora, eu gosto muito desse esquema. Se você pega recentemente aqui, e é legal que a gente dá uma olhada e vai vendo as variações que ele trabalha. O melhor resultado que ele teve na seleção polonesa, que é o trabalho mais recente, foi um empate com a Inglaterra. Na fase de grupos agora das eliminatórias. Foi 1-1. Ele jogou com o Puciatz, que é um lateral esquerdo do União Berlim. E o outro extremo, o ponta, foi o Zoviak, do Derby County, que é um jogador da característica do Bruno Henrique. Então ele pode trazer, talvez, o Bruno Henrique para fazer essa linha intermediária, claro, com a liberdade ofensiva, e deixar o Gabriel com o Pedro lá na frente. E aí ele usa um lateral, seja o Felipe, seja o Isla, ele inverte o lado, vai depender de quem que ele trabalha. Aí ele trabalha com os 3 zagueiros, sendo o Thiago na primeira base, com o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Pode ter o Andréas com o Arão e você ter uma Arrascaeta, e aí Bruno Henrique mais um. Então, são esses os encaixes mais importantes para mim. É como que ele dentro de campo vai trabalhar essa variação sem perder a compactação, que para mim foi o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo, um time que jogava muito distante da defesa para o meio campo. Por exemplo, o Palmeiras alugou. Fala em aproximação também, exatamente, o Palmeiras alugou. Ele bate muito nessa tecla do controle da ocupação do espaço. Pedro, que a gente falava ano passado, todo mundo alugava o campo defensivo do Flamengo para jogar. O Flamengo jogava à frente? Sim. Mas todo mundo tinha a mesma facilidade quando roubava a bola de trabalhar em cima do Flamengo. Espaçamento. Exato. O time era mal montado nesse sentido. Era defensivamente mal montado. Não existe futebol sem equilíbrio. Eu quero atacar, eu quero fazer gol. Beleza, você vai atacar e vai fazer gol, esse é o propósito do futebol. Se você tiver uma defesa espaçada, você não vai conseguir nem começar o início do seu ataque muito bem feito. O que o Abel cansou de falar, o Gustavo Gomes já falou, que todo mundo observava isso. Todo mundo se preparava para jogar contra o Flamengo sabendo que tinha buraco. Porque se fechava lá atrás, tinha buraco no meio. Se fechava no meio, subia a marcação, tinha buraco lá atrás. Então, sempre que me chama muita atenção quando ele fala repetidamente ocupação, controle, ocupação de espaço, por isso, Dani. E outra coisa, sabe uma frase que acabou passando aqui, estava nas anotações? Qual? Ele fala em 3 situações muito importantes para o trabalho dar certo. Além da disposição tática, de como ele vai montar, se o Gabriel vai jogar com o Pedro... E isso, Pedro, não tem nada a ver de falar porque o time tem que se organizar defensivamente, então ele vai ser retranqueiro. Muito pelo contrário. É o contrário. Estamos aprendendo... O início da jogada é a defesa. Pelo contrário. Como que você inicia a jogada? Eu vou pegar a bola e dar um bico lá para o ataque? Eu tô sendo ofensivo, porque eu tô pegando a bola e tô dando bico lá para o ataque. Só vou pegar a bola e chutar lá para frente. É assim? Ou você pega um time compactado, organizado defensivamente e inicia um trabalho. Seja por dentro, seja com os laterais, seja puxando o meia para atrair marcação. Ontem eu fiz um jogo da Inter contra a Lazio pelo Campeonato Italiano. A Inter jogou exatamente nesse sentido. Atrair a Lazio para o campo, pimba, e sair jogando rápido para dominar o jogo. Você tem uma frase aí que você quer falar, mas deixa eu só levantar uma questão aqui, que agora com o Facincani falando nessa construção, começando mais de trás ali, me veio à cabeça junto com o que ele fala sobre reposicionar, né? Ele dá a entender que vai reposicionar o Arrascaeta. Passa pela cabeça de vocês, de repente, ele pensar em qualidade na saída e jogar com o Arrascaeta mais recuado? Não sei, talvez passe em jogar com 3 caras na frente,
O Arrascaeta mais solto pode ser, o Arrascaeta mais recuado. Flutuando? Talvez se ele tiver que puxar um Thiago Maia para trás. Tem muitas possibilidades. Eu acho que ter muitas possibilidades e a gente ter um treinador que fale isso, abra isso, é interessantíssimo. A gente vai qualifica o debate, a gente vai entender muito mais o que se joga, o que se pensa, o que deu certo e o que não deu. E aí o que eu falava, Dani, ele fala em 3 pilares: qualidade no treino, competição interna e competição com os adversários fora. A competição interna me chamou muita atenção, Dani, porque o Flamengo por muito tempo, não era uma acomodação, mas você sabia do 1 a 11 e não necessariamente uma queda de rendimento. Ele representava não só do que tinha... 11, muitas vezes a gente sabia também as substituições que seriam feitas. E eu não sei até que ponto os treinadores anteriores conseguiram. O Domi, por exemplo, não conseguiu sacar o Gabriel quando precisava. Então você já limita uma competição interna, porque você está, entre aspas, refém daquela peça ali que você não pode mexer. O Rogério Ceni teve problemas de situações de grupo porque não poderia sacar A ou B. Você finaliza um trabalho, Renato, com desgaste no grupo. Então, assim, quando ele chega falando que vai ter uma competição interna, quando ele chega falando que precisa de ajustes no goleiro, quando ele chega falando que ele precisa de ajustes na posição da volância, quando ele chega falando que ele quer jogar com 3 homens de frente, quando ele chega falando que ele pensa em alguma coisa diferente com o Arrascaeta, ele já está sinalizando: rapaziada, vocês jogam muita bola. Mas tem muita coisa a ser feita aqui também. E você tem um estofo que eu repito aqui desde sempre. O jogador precisa muitas vezes olhar o treinador de baixo para cima, não de cima para baixo. O treinador, quando ele é muito maior que o treinador, o jogador, quando ele é muito maior que o treinador, é um complicador. E ele fala que um dos pilares do trabalho da escola portuguesa é gestão de grupo. Então, me parece, é uma primeira conversa, a gente está acompanhando mais de perto agora o Paulo, que ele vai ter essa preocupação, ele vai apresentar. E é aquilo. É mais do que falar: Dani, senta ali. Senta ali por quê? Senta ali porque assim vai melhorar, ali a luz está melhor. Fala assim: Dani, troca. Não é simplesmente troca porque eu quero. Então, quando você começa a convencer, o trabalho tem de evoluir. Toda gestão de grupo, ela tem uma hierarquia. Tudo que o Flamengo também não teve nesses últimos 2 anos foi foco e hierarquia. Era muito assim: o treinador resolve porque o time joga sozinho. E para você ter esse ponto que você coloca muito bem, competição interna, porque trabalho campo e trabalho com o adversário, isso é o treinador. Tá? É a comissão técnica, é a análise de desempenho, é a preparação física. A competição interna, ela mexe com o que de mais mal existe em muitos momentos no futebol: o ego. Se você não tiver, dentro da competição interna, uma diretoria que te permite trabalhar essa competição interna, o treinador, seja qual for o peso dele, cai. Só para passar para o Sormani, é interessante ver ele. Eu quero levantar mas qual foi a frase do Sormani. Landim? A frase do Landim foi: gestão do futebol, ou seja, está na mão do Paulo. Entendeu? Ele fala ainda em blindar o departamento. Está na mão do Paulo. Então, me parece que ele vai ter essa carta também de ter uma certa autonomia de controlar a tal vaidade que você cita. Eu vejo com bons olhos todas essas declarações. Eu só tenho alguns receios, e aí a gente só vai responder essas perguntas com o tempo, em relação à maneira como esse trabalho vai se apresentar efetivamente. Se o Flamengo vai, mais uma vez, entregar na mão de uma pessoa todo o departamento, se de repente ele vai montar um esquema como o Abel Ferreira, que monta... Ele é o campeão da Libertadores, né? O bicampeão da Libertadores, e às vezes criticado pela forma, até se ter uma compreensão, enfim. Deixa eu dar algumas informações aqui, Sormani, para te passar a bola.